Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, Sinais dos Tempos. Estou meio sumido, aí desaparecido. Meu irmão, quem tem filho, família, tem que cuidar. Tem que cuidar, não adianta, né? Não adianta. É por isso que a gente vê aí muitos filhos de pastores, não que eu seja um, eu não sou pastor, mas muitos filhos de pessoas que vivem do evangelho, e quando eu falo viver do evangelho, é viver do evangelho, ó, tá? Que são que estão realmente perdidos, são rebeldes, né? Seguem vidas aí muito diferentes daquilo que seus pais ou mães ou pais pregam. Agora, por que isso, né? Porque se a gente for pensar bem e ver isso assim, de realmente, sabe, a fundo, a gente percebe que esses filhos não possuem a atenção, a mesma atenção que os que estão de fora da casa deles recebem, né? E aí, aquele mandamento de amar o próximo como a si mesmo, né? Quem é mais próximo que o seu filho, meu irmão, minha irmã? Quem é mais próximo que a tua esposa, o teu esposo? Quem é mais próximo de você do que os seus parentes? Quem são mais próximos de que você? Não que você tenha que só cuidar dos seus, não, até porque a própria palavra diz, isso, diz que não adiantaria de nada, né? Você amar quem te ama, você perdoar quem te perdoa, você, sabe, enfim, retribuir aquele que te dão. Não adianta de nada. O que você está fazendo diferente? Contudo, todavia, você tem as suas responsabilidades. Imagina, um pastor, uma pastora, um bispo, um apóstolo, seja lá quem for, né? Ganhar almas para Deus fora da sua igreja e perder os seus filhos, a sua família para o inferno. Olha só que coisa esquisita não seria? Você ajudou a salvar pessoas fora da sua casa, mas perdeu as da sua casa. Carne da sua carne, sangue do seu sangue. Que moral você tem de falar no púlpito, de dar lição de moral, de falar para casais, de falar para, sabe, aconselhar pessoas nos seus casamentos, como cuidar dos seus filhos se você não cuida dos seus? Que moral! Até isso tem na Bíblia, né, na palavra, Paulo repreende os bispos, né, que querem ser bispo da igreja do Senhor, mas não cuidam da sua própria casa. Como é que vocês querem cuidar da casa de Deus, de várias pessoas, se não cuidam da sua própria casa? Tá aí na sua Bíblia, leia, né? E aí a gente vê os filhos destes, né, que ultrapassam, né, o limite de evangelizar pelo amor a Cristo, mas utiliza o caminho do evangelho que não tem muito custo de imposto, né? E aí começa a fazer toda a sua fortuna, o seu império, as suas matrizes, enfim, as suas afiliações pelo mundo, se torna uma multinacional. Não tem tempo para nada. E aí seus filhos estão aí, jogados, drogados, depressivos, ansiosos, suicidas, né? Homoafetivos, certo? E aí usa desculpas, né? Eles começam até a pregar outros evangelhos para não reconhecer o seu fracasso enquanto pastor interno da sua casa. Ah, não. Jesus nunca falou nada contra a homossexualidade, né? Jesus nunca falou nada contra. Então, se ele não falou nada, Paulo pode ter falado, né? Mas Cristo não falou. Então, eu prefiro ficar com Cristo do que com Paulo. Como se Cristo não falasse, como se desse liberdade para fazer tudo aquilo que Cristo não deixou, não falou, não deixou às claras. Essa é a justificativa. Se ele não falou, eu posso fazer, né?
coisas até contra a própria natureza divina, né? Contra a própria natureza, machucando a própria natureza, o próprio templo. Você acha que Cristo, que Deus iria, concorda com você se machucar? Machucar a natureza? Machucar o templo? Talvez por isso que ele não falou. Isso é tão óbvio. É tão óbvio. Eu vou tocar nesse assunto, é tão óbvio. Apesar de ter falado dos eunucos, né? Existem eunucos que se tornam eunucos por causa do reino. E algumas interpretações dizem que está falando diretamente para os homossexuais, que deixam de viver a sua vida para serem eunucos por causa do reino, né? E aí são a Bíblia e o nosso meio, sabe? E o meio bíblico ele está cheio de ratoeira. E quando eu falo ratoeiras, não é para dizer que pessoas vão ser pegas como rato, apesar de que quem começou a falar sobre a ratoeira de Deus fala realmente, literalmente, de pessoas que quem não segue aquilo que ele diz será pega pela ratoeira de Deus como um rato, né? Nesse caso que eu estou falando, não tem nada a ver com pessoas, mas sim com narrativas, com ideias, tá? Com pensamentos, com doutrina. Não tem nada a ver com pessoas. Não estou falando que a ratoeira de Deus vai pegar ratos, pessoas, mas é como se fossem armadilhas teológicas, armadilhas bíblicas. E eu vou mostrar uma para vocês agora de uma armadilha bíblica, tá? E a armadilha bíblica foi qual? Foi justamente neste debate, né? Aqui eu estou no canal do pastor César Cavalcante e hoje teve um debate, né? Que envolveu aqui um rabino e um cristão. Esse rabino debateu com o dono do canal, César Cavalcante, alguns dias atrás, e engoliu o César Cavalcante, que é pastor. Engoliu. Só que com o Tasso, que é esse outro que você está vendo aí de preto, né? Blusa preta, foi diferente. Foi diferente. E qual seria a ratoeira de Deus? Vou deixar aqui, não rolando, né? Sem áudio, mas você vai ver que realmente é um debate e tal, né? Todo mundo muito solícito, muito tranquilo, né? Os rabinos hoje em dia, eles são muito gratos aos cristãos, porque são os cristãos que estão segurando a barra deles aí, né? Lá desde a situação do Ra.mais, né? E aí estão muito mais tranquilos hoje, mas quando entra no assunto religioso, né? Eles se transformam, eles são muito incisivos, tá? E conversa vai, conversa vem, aí um fala aqui, outro debate ali, outro fala aqui, outro rebate, tal, babá. E aí chegou no ponto onde o rabino disse a situação, olha, por que os cristãos leem o Antigo Testamento? Né? Eles poderiam ler só o novo, porque eles não seguem, eles não acreditam, eles não levam sabe, a risca o Velho Testamento, o Antigo Testamento, né? Porque a gente vê que os judeus, eles não é um povo escolhido, né? Deus escolheu esse povo, né? Então, nós, dizendo como se nós fôssemos, eles, né? Eles, os judeus, fossem os detentores da verdade, os detentores da revelação de Deus, o povo por onde Deus quis se apresentar. Isso é verdade, né? Mas como se estivesse aprisionando Deus na gaiola, né? Numa gaiola onde as pessoas, para terem acesso, têm que passar pelo filtro, têm que passar pelo escrutínio, têm que passar enfim, pela porta que é o judaísmo, que são eles. Então, como é que outros povos ou outras religiões, como o cristianismo, têm audácia de dizer que a Bíblia, no seu contexto geral, Antigo e Novo Testamento, eles também
são detentores, eles têm direito, eles seguem, sendo que eles não seguem as 613 leis e tal, né? Aí o Tasso chegou e falou para ele, bom, jogou a ratoeira, né? Jogou a ratoeira. E qual foi a ratoeira? Que eles vão ter que levar encravado para sempre dentro deles. Se eles morrerem judeus, eles vão ter que levar essa estaca cravada neles. Qual é esta estaca? Qual é essa ratoeira que Deus deixou? Os primeiros cristãos eram judeus. Os primeiros cristãos eram judeus. Então dizer que, não, foi Roma que impôs, apesar que muitos dizem que o mitraísmo, o cristianismo é em cima do mitraísmo, mas eu tenho um e-book no nosso site que eu fiz todo o contexto ao redor, todas as religiões que estavam ali ao redor na época de Jesus, mostrei que, através de estudos científicos, estudos universitários, de pesquisas, que mostram que o mitraísmo chegou ali no Israel pelos romanos na década de 70 depois de Cristo. Como é que o cristianismo é cópia do mitraísmo se o Mitra chegou ali pelos romanos só na década de 70 depois de Cristo? Então, década de 70, meu irmão, já são milhares e milhares de convertidos, de batizados. Os apóstolos estavam arrebentando em tudo que é lugar, já estavam evangelizando, já estava... Como é que o mitraísmo, né, no ano 70 anos depois... Não, 70 não, mas 30 e poucos anos, né? Depois da ressurreição de Cristo, chegou lá, né? E aí, supostamente, o cristianismo pegou o batismo, pegou a ceia, pegou do mitraísmo, copiou. Isso é tudo farsa. É só você estudar, pesquisar, que você vai ver pesquisas aí que mostram que o mitraísmo, na verdade, foi ele que quis pegar o público cristão e trouxe para eles aí, né, aquilo que o cristianismo fazia como ordenança de Cristo, né? Batizar, evangelizar, ide e a ceia, tá? Mas voltando aqui, certo? Essa foi a grande ratoeira que Deus deixou na Bíblia. Ninguém pode acusar, nem eles, né, de que o cristianismo foi implantado em Israel por outro povo. Ninguém pode dizer, eles não dizem isso. Nem eles sabem. Eles sabem que o cristianismo nasceu de dentro de Israel, que Cristo nasceu ali em Israel, que Cristo realmente existiu e que os cristãos ali saíram, brotaram de Israel. E eles não podem dizer, essa é a ratoeira linda de Deus, eles não podem dizer que o cristianismo surgiu de um povo estranho, seja lá de gregos, seja lá ali de Roma, seja lá persa, seja lá qual for o povo que estava ao redor ali. Isso não cabe. Aí qual foi a resposta do rabino? Né? Mas esses são desertores. Esses aí são excomungados, né? Desertores. Qual é o nome que se fala? Não é desertores, é desertores. Desertores. Existe essa palavra, desertores? Só um momentinho. É desertores. Desertores, não é desertores, é desertores. Tá? São desertores, são aqueles que deixaram a nossa fé, que abandonaram a nossa fé. Poxa, mas foram milhares, hein? Foi milhares e milhares e milhares excomungados, né? Quiçá, ó. Né? Então, isso vocês não poderão acusar o cristianismo, que é algo que foi implantado lá em Israel, uma mentira implantada em Israel. Isso vocês não vão poder dizer. Vocês podem dizer que Cristo era bruxo, que isso até me dá
Até aumenta a minha fé quando eu escuto isso no Talmud, quando eu leio no Talmud, ou quando eu escuto alguém falar, judeu, que Cristo na verdade era bruxo, que aprendeu lá na Índia, né? E trouxe para Israel bruxaria e fazia, não fazia milagres, fazia bruxaria. Eu escutando isso aumenta a minha fé. Por que aumenta a minha fé? Porque mostra que naquele momento algo sobrenatural acontecia. E como eles eram contra o próprio Cristo, até eles vão dizer que aquilo era milagre de Deus? Eles vão dizer que aquilo vinha de Deus? Claro que não. Mas o que importa é que algo sobrenatural aconteceu ali. Que não foram só palavras, que as palavras são muito importantes, é claro, né? Mas se não houvesse milagres, se não houvesse se não acontecesse o que aconteceu ali, inclusive até a ressurreição, tanto que Paulo falou, vã era a nossa fé se Cristo não ressuscitou. Vã é nossa fé se Cristo não ressuscitou, né? Então, infelizmente, o ser humano precisa ver, precisa enxergar, precisa tocar, precisa observar, presenciar para poder acreditar. Todos nós temos um pouco de Tomé, todos nós somos um Tomé, na verdade. Então, essas situações não diminuem, pelo contrário, aumenta a minha fé, né? E aí, é isso. Deus deixou essa ratoeira, tá? Teológica, a ratoeira de narrativa, para pegar essas narrativas, para pegar essas teologias, para pegar essas confusões, para pegar essas acusações, para pegar tudo isso. O cristianismo nasceu do judaísmo e os primeiros cristãos eram judeus. Isso vocês vão ter que carregar para sempre. Para sempre. Tá? Então, é isso. É por isso que nós, enquanto goins, porém, contudo, todavia, enxertados espiritualmente na videira, né? Descendentes e temos essa herança espiritual por vivenciarmos, né, e praticarmos todas estas ordenanças de Cristo, na verdade. Cristo era um amigo meu, né, de infância, o nome dele era Cristos. De Cristo, né, nós temos sim, né, o direito de tomar para si, para nós, como nosso, também, certo? O Antigo Testamento. Temos. Espiritualmente falando, nós temos. Porque os primeiros cristãos eram judeus, que passaram pela circuncisão, que foram apresentados no templo, que seguiram toda a lei, toda não, mas pelo menos tentaram, seguiam, né? Passaram por todos os trâmites religiosos judaicos. E foram eles que pequena, uma pequena percentagem ali, que acolheu e recebeu o Mashiach e trouxe, e levou, na verdade, para o mundo todo. Podemos não ter nascido do ventre, e eles não querem. Eles não são um povo religioso que querem pessoas de fora da sua linhagem, até porque a linhagem ela é passada pelo pai, e esse pai tem que estar na linhagem de alguma tribo. Então, tanto faz, tanto fez conversão de pessoas fora da tribo, fora do povo. Tanto faz, tanto fez. Você que acha que eles querem, eu quero, porque eu quero, e não querem. Não querem. Não estão afim. Tá? Certo? Mas ele não, mas contudo, todavia, eles não são o único povo, religiosamente ou espiritualmente falando, que tem
esta prerrogativa de dizer que aquela palavra que Deus deixou para o povo deles pertence a eles. Nós, cristãos, também podemos dizer isso, porque nós somos descendentes espiritualmente falando deles mesmos, porque Cristo é o elo, Cristo é a ponte, Cristo é a ligação entre o povo escolhido e o povo à margem, né? Que são os goíns, que somos nós. Ele é essa ligação, tá? Então vocês vão ter que carregar isso para sempre, porque essa é uma ratoeira de Deus na Bíblia, certo? Então é isso. Agradeço a sua presença, muito obrigado, compartilhe, inscreva-se, até a próxima, tchau, tchau.